Os discípulos fizeram ao mestre esta pergunta: Rabi, foi por pecado próprio ou foi por culpa de seus pais que nasceu este homem cego? Para que o pecado do homem fosse causa de sua cegueira desde o nascimento, seria preciso que ele já houvesse, ao nascer, pecado como homem, quer dizer, que tivesse tido uma existência anterior, na qual cometesse o pecado, o que suporia, necessariamente, a anterioridade, a pré-existência da alma e a reencarnação. Mas, se fosse assim, não restava mais lugar a nenhuma alternativa. O pecado dos pais não podia ser causa de sua cegueira desde o nascimento. Por outra, como o pecado dos pais pudera ser causa daquela cegueira? O pecado, então, não teria podido ser cometido senão antes do nascimento do filho. Compreender-se-á que um menino nasça cego por um pecado que seus pais hajam cometido, que suporte assim a falta de outros, que essa falta lhe dê a cegueira desde a infância? Não foi este, seguramente, o pensamento dos discípulos, mas eles preparavam inconscientemente a inteligência do fato para os tempos da revelação nova, que veio explicar, segundo o Espírito, as palavras encobertas pela letra na resposta de Jesus, mas para que se fizessem nele as obras de Deus. Os discípulos, como encarnados, eram pouco adiantados. Seus espíritos na carne estavam comprimidos pela matéria. Assim, não entraram em nenhuma das considerações que acabamos de expender, o que mostra que a questão era feita por espíritos simples, em estado de verdadeira infância, poderíamos dizer. Perguntando se era por pecado próprio ou de seus pais que o moço se achava cego, os discípulos não cogitavam senão de um pecado cometido pelo homem, o cego de nascimento, ou por seus pais. A questão que tinham em mente era esta: trata-se de um pecado cometido por este homem, portanto, depois de seu nascimento, ou cometido por seus pais? Noutros termos, foi um pecado cometido por este homem ou por seus pais a causa dele achar-se cego desde o seu nascimento? Jesus responde no sentido das próprias palavras dos discípulos: não que pecasse, nem ele, nem seus pais. Não são as faltas desta encarnação que ele expia, nem, ainda menos,